Olá, pessoal! Esse vídeo de hoje vai ser sobre como atrair mais dinheiro em 2026. Eu sempre tive muita facilidade de atrair dinheiro, até mesmo de forma inconsciente, com os meus hábitos que eu tenho desde sempre, desde criança. E eu coloquei isso aqui pra eu não esquecer de nada. Primeiro passo, não se contentar com pouco. Eu tenho uma breve experiência bem rápida que eu vou falar aqui pra vocês sobre casa. A gente tá falando de dinheiro, mas a gente sabe que prosperidade pode envolver tudo, né? Dinheiro, casa, até nota, gente. Que você tira na sua graduação, na faculdade, enfim. Eu, uma vez, pra conseguir essa casa aqui, lá ano passado, eu tinha um prazo até 18 de dezembro de conseguir uma casa. E aí, nesse meio tempo, tava aparecendo várias casas. Principalmente na semana do dia 18, tava aparecendo várias casas pra eu poder morar. E eu, certamente fiquei ali assim, não quero, porque eu sabia do que eu não queria de fato, aquilo que eu não gostaria de ter pra morar. Então, tiveram algumas casas que eu fui vendo e falei, não quero, porque a gente merece muito mais e eu me permito ter muito mais e vai aparecer. Então, eu já tava naquela situação de eu não me contento com pouco e algo melhor vai vir, sabe? Com aquela expectativa, aquela esperança de que sim, o universo ia me dar algo melhor. E aí, gente, no dia 18 de dezembro, apareceu uma casa, né? Foi anunciada uma casa assim, já tinha, né? Anunciado essa casa, meu namorado viu, e aí a gente foi lá visitar essa casa. E quando a gente visitou a casa aqui, a gente se apaixonou pela casa. A gente falou, caramba, que legal. A gente abriu um sorrisão, assim, de tipo assim, caramba, o universo realmente é maravilhoso. E quando a gente não se contenta com algo que a gente realmente não quer pra gente, quando a gente bate o pé e fala, eu não quero isso, e eu sei que algo melhor vai vir, o universo, ele fala, caramba, ó lá, ela não se contentou com pouco, então eu vou mandar algo melhor pra ela mesma. E pra mim sempre foi assim, gente. Sempre eu tive essas experiências de eu não quero isso e aí vi algo melhor lá na frente, porque as pessoas, elas se desesperam, né? Nessa experiência breve que eu contei sobre a casa, as pessoas, se tivesse esse prazo, né, de nossa, eu tenho prazo até tal dia pra conseguir uma casa, ela ia se desesperar e ia aceitar qualquer coisa ali, ia pegar aquela casa que às vezes ela nem gostou, uma casa menor, uma casa pequena, uma casa que não é nova, uma casa que ela não gostaria, mas pelo desespero de achar que vai faltar lá na frente, ela aceita qualquer coisa. Então, o primeiro passo para você conseguir atrair dinheiro ou atrair prosperidade para sua vida é não se contentar com pouco, ok? Segundo passo é você ser grato. É você ser grato com aquilo que você já tem, com aquilo que você já conquistou. A entender, por exemplo, nesse caso do universo, que o universo me abençoou e sempre me abençoa, é você ser grato por isso. Você ser grato por ter essa casa, grato por ter essa cama, grato por você se alimentar. Ai, Nath, mas eu sou toda endividada, eu tenho vários problemas na minha vida. Todo mundo tem problemas, cada um com o seu problema, que é grande, pequeno, não importa, todo mundo tem problema. Você precisa olhar para as soluções que a vida já te entregou, olhar para as coisas que a vida já te abençoou e agradecer. Você precisa ter motivos para ser grato hoje. E uma forma de te ajudar nisso é você escrever alguns 3, 4, 5 motivos que você é grato hoje pela sua vida, sua saúde, sua alimentação, tá? Você tem que ser grato. E não anotar isso de forma qualquer, aleatória, sem pensamento realmente ali, de estar presente naquilo ali que você tá sentindo. Você tem que sentir essa gratidão de fato. Não escrever, eu sou grato por isso e por aquilo e... Não vai funcionar. Você precisa realmente, genuinamente ser grato. Terceiro passo, não vibrar na falta, não vibrar na escassez. Sabe aquelas pessoas que ficam falando, porque o mercado é isso, porque tá caro, políticos, a política, a esquerda, a direita, e fica naquela brigaiada. Sabe essas pessoas? Elas estão vivendo na escassez, elas estão vibrando falta, elas estão vibrando medo, elas estão vibrando realmente falta de dinheiro. Por quê? Quando você vai no mercado e você fica falando mal, e eles só querem realmente o nosso dinheiro, sabe? Aquelas pessoas que falam mal de rico, que não gosta de rico, que só enriquece quem é desonesto, que só enriquece quem faz alguma coisa de errado. Sabe aquela pessoa que às vezes o vizinho aparece com um carro novo e a pessoa fala assim, deve ter feito alguma coisa, não é possível, já conseguiu um carro. Sabe essas pessoas? Elas têm baixa frequência, gente. Elas estão vibrando na escassez. Ou você sai de perto dessas pessoas, ou se vocês não conseguirem sair de perto dessas pessoas, vocês vão ignorar o que elas estão falando e vocês vão substituir essas crenças por crenças de o dinheiro, ele é bom, o dinheiro
Ele é fácil de conquistar, eu não preciso ser desonesta para conquistar dinheiro, eu sou honesta e eu conquisto o dinheiro que eu quiser. E as coisas não tão difíceis. Você vai falar para você mesmo que as coisas estão fáceis e que o dinheiro vem para você da melhor forma possível, com tranquilidade, sem esforço, com facilidade, e que você se permite ter essa abundância na sua vida. Porque quando você tá vibrando essa escassez e você concorda com essas pessoas que ficam vibrando essa escassez, de que dinheiro é difícil mesmo, que dinheiro é muito esforço, você precisa se esforçar muito. Se fosse assim, todo mundo que se esforçasse muito tinha muito dinheiro. Então não é, né? Então quando você não se permite, você vai afastando o dinheiro. Por quê? O dinheiro é uma energia. O dinheiro, ele gosta de quem gosta dele. Então ele vai ficar perto de quem quer ele perto. Se você tem crenças limitantes quanto ao dinheiro, de que dinheiro é difícil, que dinheiro só o rico é ruim, que eles só querem, eles são malandros e nananã, o dinheiro não vai ficar na sua vida, porque ele vai gostar de quem gosta dele. Você emanando essa energia, você mostra pra ele que você não gosta dele, que você não quer ele perto. Ai, mas eu quero muito dinheiro, eu sempre desejei muito dinheiro. Será mesmo que você quer isso? Porque o dinheiro, ele pode ser muito bom para você, como pode também atrapalhar a sua vida. Se você não tiver realmente um pé no chão e não melhorar essas crenças limitantes que você tem com o dinheiro, ele pode atrapalhar a sua vida. Não sei se vocês já ouviram sobre o Elton Muller, que fala sobre a permissão, né? E quando você não se permite ter dinheiro na sua vida, pode acontecer de você ganhar, às vezes até atrair dinheiro. Você atrai 10 mil reais aí pra você. Você, no dia seguinte, você gasta tudo. Um mês depois você já não tem esses 10 mil reais. Sabe aquelas pessoas que ganham na Mega Sena? Que ganham bilhões, que ganham milhões e depois tá pobre de novo? Ou aquela pessoa que ganha o BBB e depois tá pobre de novo? São essas pessoas, porque não tem a mentalidade de rico ainda. Ela até pode atrair dinheiro, mas depois ela tá de novo no mesmo lugar. Por quê? Ela não se permite ter aquele dinheiro. Por culpa, por vários motivos. Ela não se permite. Então, não vibrar na falta. Quarto passo, desapegar. Então, uma coisa leva a outra. Você precisa desapegar do velho. Tem aí um vídeo que eu falei sobre isso, o último vídeo, sobre desapegar, né? Sobre você largar do velho, queimar os barcos e você focar na sua próxima vida, que é a vida de prosperidade. Então você precisa entender que desapego, gente, não é odiar. Desapego não é você desdenhar de algo. Desapegar é você deixar que o universo tome conta, é você descansar no colo de Deus, descansar no colo do universo, enfim, de quem você acreditar, e você seguir o fluxo da vida sem reclamar, sem ficar duvidando, sem ficar achando que isso não vai dar certo, sabe? É você descansar, sabe aqueles versículos que falam sobre o Senhor é meu pastor e nada me faltará? É você ter essa verdade dentro de você, de que nada vai te faltar. E se você tem essa sensação de que nada vai te faltar, você descansa, você consegue desapegar do velho, porque você vai, por exemplo, você vai conseguir dizer não para algum trabalho, porque você sabe que lá na frente você tá tranquila, nada te falta, então você vai ter um novo trabalho bom para você. E aí, então, esse outro passo que é o desapegar, né? Você desapegar do velho, dizer não pro velho, que também linka lá com não se contentar com pouco, para você ter algo novo, para dar espaço para algo novo na sua vida. Ter uma fé inabalável, né? Que é o próximo passo, que é o quinto passo. É você, de fato, ter uma fé inabalável, ou seja, nada vai me faltar. E você acreditar fielmente que nada vai te faltar. Como, eu vou te dar um outro exemplo aqui de uma outra experiência. As pessoas são tão escassas em tudo, não só em questão de dinheiro. Por exemplo, na graduação, eu sempre fui uma aluna exemplar em todos os momentos da minha vida. Eu sempre fui uma aluna de destaque e eu sempre conquistei notas ótimas, sempre fui muito boa nas provas, etc. E tinha uma coisa muito escassa na graduação dos alunos, de 99% dos alunos praticamente, de que eles reclamavam demais dos professores, ou seja, eles faziam com que a culpa fosse sempre externa, né? É sempre o professor, é sempre isso, é sempre... O problema sempre tá fora e nunca tá dentro. E eles reclamavam muito dos professores, que os professores eram muito exigentes, que eles corrigiam as provas, eles eram muito babacas, etc. Então eles sempre colocavam a culpa fora, né? Dos professores que eram
ruins, etc. E eu nunca ia na onda dessas pessoas, nunca fui desde mais nova, e eu sempre falava, gente, como que essas pessoas sempre ficam culpando só os professores e elas nunca têm a responsabilidade de olhar pra elas e verem que às vezes elas que não estudaram o suficiente, ou elas faltaram aula. No meu caso, gente, eu sempre gostei de faltar aula, mas isso não era desculpa pra eu ir mal, sabe? Eu nunca me dei essa desculpa de, eu faltei aula, por isso que eu fui mal, não. Mas voltando, então, as pessoas eram muito escassas em relação aos professores e elas sempre iam mal nas provas. Sempre iam mal nas provas, ou seja, independente de qual professor era, elas sempre iam mal nas provas. De praticamente todas as matérias. E aí eu ficava, gente, como que vocês acham que sempre a culpa é do professor e por que vocês têm tanta escassez assim, sabe? Com esse pensamento tão de vibração baixa de, tipo assim, sempre culpar o outro das atitudes que você tem, das escolhas que você tem, tendo que você é só acreditar que você pode sim conseguir uma nota melhor. E é sobre isso, é sobre essa fé inabalável. Eu posso, independente de qual professor vai estar lá na frente, que eu vou conseguir uma nota boa. E é uma fé inabalável. Eu sempre tive essa fé e eu sempre fui muito boa nas provas. 6º lugar, nada quebrado, nada sujo e nada fora do lugar. Então esse passo é um passo que ele envolve muito a organização. O dinheiro, ele gosta de limpeza. O dinheiro, ele gosta de gente organizada. E o dinheiro, ele gosta das coisas bem feitas. Sabe aquelas pessoas que são muito pobres, que não tem tanta condição, mas que a casa tá toda limpinha, toda organizada, que tá tudo certinho no lugar. Ela não tem muita coisa, mas ela tem as coisinhas toda bonitinha. Isso também entra no passo da gratidão. Que quando você é grato por algo, você valoriza. Quando você é grato, você limpa, você cuida, você zela. Quando você é grato pelo namorado que você tem, você zela por isso. Quando você é grato pelo emprego que você tem, você zela por isso. Então, essa questão de você ser organizado e que o dinheiro gosta de limpeza, de gente organizada, é muito importante. Então, uma forma de atrair dinheiro é você pegar aquilo que já na nossa casa e trocar por outra coisa melhor, ou tirar da sua casa, limpar a sua casa, não deixar ela uma bagunça, porque às vezes a nossa mente, quando tá bagunçada, a casa fica uma bagunça. Gente, eu falo isso por mim, que eu gosto de organização, mas eu sempre fui uma pessoa muito desorganizada. Tinha uma dificuldade com organização. E eu tenho melhorado muito isso, e isso vai melhorar muito a sua atração com o dinheiro, tá? Porque ele gosta de coisa organizada, casa organizada, a sua mente organizada e nada quebrado, nada rasgado. Então para de usar coisas rasgadas, como eu já falei naquele outro vídeo, o último vídeo que eu falei pra vocês. O outro passo é não deixar dinheiro parado. Sabe aquelas pessoas que às vezes até conquistaram dinheiro? Já tô falando aqui de pessoas que conquistaram bastante dinheiro ou já têm um dinheiro na conta, no investimento, que é o meu caso, por exemplo, né? Eu não tenho dívidas e eu já tenho dinheiro no investimento. E essas pessoas, às vezes, elas vão deixar o dinheiro parado. Elas não movimentam dinheiro. Uma coisa que vocês precisam entender sobre dinheiro, que dinheiro é energia e dinheiro é movimento. Quanto mais você circular o dinheiro, quanto mais você fazer com que esse dinheiro movimente na sua conta, vai e volta, mais ele volta pra você, mais você atrai dinheiro, porque ele é energia de movimento. Tá? Então não que você não possa deixar dinheiro parado em algum lugar nos seus investimentos, porque investimento, quando você tem bastante dinheiro ali, vai estar caindo ali às vezes um salário mínimo pra você, vai estar caindo um dinheiro na sua conta que vai estar pingando aí na sua conta todo mês. Mas eu tô querendo dizer que para você parar de ter medo de usar esse dinheiro, parar de ter medo às vezes de dar um valor alto em alguma coisa, às vezes parar de ter medo de você dar um valor alto pra algo que você gostaria pra você, de você mesmo cuidar de você, de ir num médico, de fazer algum tratamento pra você, de ir numa massagem, sabe? Parar de ter medo, às vezes, de pagar algo porque você tem medo de faltar. Quando você já tem o dinheiro na conta, não tem dívidas, mas você ainda tem esse medo de falta, você também ainda tá vibrando escassez. Você conseguiu chegar num nível, mas você ainda vibra na falta, você ainda vibra na escassez, e aí você ainda continua enviando pro universo falta e ele vai espelhar isso. Porque também tem um outro vídeo aqui no canal sobre o universo ser um espelho. Ele espelha aquilo que tá dentro de você, como se fosse um projetor que vai projetar aqui na realidade do 3D a vida que você acredita aqui dentro de você. Então, é da forma do seu ponto de vista. Se seu ponto de vista fica achando que vai faltar, não, deixa eu segurar aqui esse dinheiro porque eu acho que vai faltar lá na frente, é isso que vai acontecer. Vai vir mais falta, não vai vir dinheiro, você não vai conseguir atrair dinheiro. E esse vídeo aqui é sobre atração. Ainda não é um vídeo sobre manter o dinheiro em sua vida, mas é sobre atrair, de você ser magnético. Porque a gente tá atraindo, gente, tudo o tempo inteiro. A gente é um ser eletromagnético que atrai tudo o tempo todo.
todo. Mas para você atrair dinheiro, você precisa gostar dele, você precisa querer ele de fato na sua vida e se permitir essa abundância entrar na sua vida, ficar mais relaxado. E, cara, eu já tenho dinheiro na minha conta. Às vezes você tem 10 mil, 20 mil, 30 mil reais na sua conta investido e você tem medo de usar esse dinheiro. Você tem medo de, às vezes, pagar algo bom pra você, de fazer uma viagem. Você fica com medo de faltar lá na frente. Aí você fica ali, ó, pão duro contigo mesmo. Às vezes você nem é pão duro com os outros, mas é pão duro com você. Aí você tá mostrando pro universo que você ainda não tá se cuidando, você ainda não se valoriza, que você ainda não merece, que você não se permite usar esse dinheiro. E aí você tem dinheiro ali na conta pra caramba às vezes, mas você tá vibrando alto ainda. Tomem muito cuidado com isso. Eu falo isso por mim, porque às vezes pode acontecer de você ter bastante dinheiro na conta e você ainda fica com aquele medo. E aí eu mudei muito isso. Por exemplo, tô fazendo um tratamento pro meu cabelo, gente, que eu tenho queda de cabelo há muitos anos. Eu fiz uma cirurgia, né? Eu passei por um acidente este ano e eu fiz uma cirurgia de emergência que meu cabelo despencou, assim. E uma forma de cuidar de mim foi pagar mais de 3 mil reais nesse tratamento. E eu paguei ali à vista, porque eu tinha esse dinheiro, eu posso usar. E às vezes a gente fica assim, ai, caro, mas é pra você. Às vezes você não vai poder, tá? Pagar um tratamento de 3 mil reais, mais de 3 mil reais. Claro, é pra você colocar na sua realidade. Eu não tenho dívida, eu não tenho problema, eu não tinha problema de pagar esse dinheiro. Mas às vezes você tendo o dinheiro, eu tô falando pra pessoas que já têm esse dinheiro, às vezes você tem um dinheiro bom na conta e você ainda fica com medo de usar esse dinheiro porque acha que vai faltar lá na frente. Espasmem, gente, pasmem, isso sempre acontece na minha vida. Toda vez que eu dou valor alto em algo, toda vez que eu dou um valor alto em algo, volta pra mim. E eu sempre tive essa crença também, eu sempre me acostumei com isso, de que se eu der algum dinheiro, isso vai voltar multiplicado pra mim. Gente, pasme, eu paguei esses 3 mil reais de tratamento e vieram dinheiros assim inesperados pra mim, porque eu tenho muita facilidade de atração pra dinheiro. E é incrível isso. Esse vídeo eu pensei porque, acho que foi ontem de ontem, meu namorado falou assim, cara, você atrai muito dinheiro. É incrível como você tem facilidade para atrair dinheiro. Isso é uma verdade. Eu tenho muita facilidade para atração de dinheiro. 8º passo, comportar como alguém que já tem. Então você precisa se comportar como alguém que já tem esse dinheiro. Alguém que já ganha 10 mil reais, alguém que já tem 50 mil reais na conta, alguém que já é milionário. Você tem que pensar, como essa pessoa que já tem esse dinheiro se comporta? Qual é a postura que essa pessoa tem? Então, o mais importante para você atrair dinheiro é a sua postura. A sua postura em relação à sua vida. É você sair um pouco do mental e você ir para a ação. Você se planejar, ter um plano, mas você pensar, quem é meu eu do futuro? Como ele pensa? Como que ele age? Como que ele faria? A pessoa que ganha 10 mil reais, 30 mil reais, ela agiria dessa forma? Não. Então, eu vou mudar. Essa pessoa que é saudável, que é disciplinada, ela agiria dessa forma? Não. Então, eu vou ser diferente. Então, você vai passar a agir de forma diferente do que você já age, dos hábitos velhos que você tem, porque se você tem esses hábitos vão construir a sua vida, né? Que a sua vida de hoje é construída pelos hábitos do passado. Então, esses hábitos, eles vão tornar o que você é hoje. Então, você, para ter um futuro melhor, você precisa mudar esses hábitos. O que você mantém na sua vida de hábito, não tem como você querer mudança se você não muda aquilo que você faz todos os dias, né? Isso aí é óbvio, mas é importante a gente dizer. Outro passo é sair do mental e ir para a ação. Então, é um gancho do que eu falei agora, que você precisa sair dessa mentalidade, sair do mental. Por quê? A gente vê muito vídeo, né? A gente que gosta de autoconhecimento, a gente fica assistindo muito. Eu falo isso por mim. Eu assisto demais às vezes. E às vezes a gente assiste muito, fica vendo coisas que a gente já sabe. A gente já tem os insights certos e a gente fica muito aqui no mental e pouco no nosso corpo, pouco no nosso presente, pouco na ação. E eu vou, inclusive nesse vídeo, apesar de eu ser youtuber, dar uma dica pra vocês. Quando fecharem esse vídeo e vão ficar presentes no corpo de vocês, sentir a respiração de vocês, fazer uma meditação, ir lá lavar a louça que tá lá na louça, tá lá na cozinha que vocês não lavou. Sai um pouquinho desse celular, sai um pouco do mental e tenta fazer algo que você se prometeu fazer e não fez. Isso é um outro passo importante, uma dica importante, prática pra vocês conseguirem atrair mais dinheiro. Porque a gente atrai mais dinheiro fazendo o que tem que ser feito, tá bom?
E um outro passo é cuidado com as frequências que você tem contato. Esse aqui é um passo muito importante que eu aplico na minha vida há muito tempo e que eu vejo que muitas pessoas não aplicam. Cuidado com a novela que vocês assistem, cuidado com as notícias ruins que vocês assistem todos os dias, cuidado com as músicas que vocês assistem, que ouvem, cuidado com o que vocês veem. Tudo é símbolo. Eu já falei sobre isso nesse vídeo aqui, que vai estar aqui no card. E tudo é símbolo, né? A gente tem os arquétipos que estão no nosso coletivo e tudo tem uma mensagem subliminar, tá? Gente, eu não sou religiosa. Esses vídeos que eu trago pro canal não vai ter âmbito religioso, nem místico. Isso é ciência, tudo tem frequência. A gente é feito de átomos que tem energia e a gente tem o nosso campo eletromagnético e a gente atrai aquilo que a gente tá vibrando. E existem frequências também nas coisas, existem frequência nas cores, frequência nos objetos que você tem, frequência em música, principalmente música, gente. Quem é músico sabe que eu tô falando, sabe das frequências das melodias, né? Então existem às vezes músicas mais tristes, mais densas, que têm frequências mais baixas. Quem é músico sabe disso. Sabe aquela música que às vezes você escuta e é triste? Sabe essas músicas gospel às vezes? Porque, gente, gospel, eu escuto gospel, mas tem gospel que, apesar de falar coisas bonitas, parecer que fala coisas bonitas, tem uma melodia ali muito triste. Ou às vezes gospel que fala coisas tristes. Fala sobre guerra, fala, não, você tem que lutar mesmo, que a vida é difícil. Sabe essas músicas que ficam falando sobre isso? Você tá ali reafirmando essas crenças de que a vida é difícil, que você precisa lutar, que a vida é triste mesmo, que Jesus vai te salvar. Gente, a gente não tem um salvador externo. Isso pode ser até um tema para outro vídeo. Outro passo também para você conseguir atrair mais dinheiro e prosperidade na vida é parar de curar salvadores externos. Parar de querer procurar vídeos como esse e achar que a pessoa vai te salvar. Você que vai conseguir pelo seu caminho interior, pela sua meditação, pela sua presença aqui no agora, no seu corpo físico, você que vai conseguir fazer essa mudança. Não tá fora essa mudança de você. Você já tem o divino aqui dentro. Deus está em tudo, inclusive dentro de você. Sabe? Você é o grande eu sou. Sabe aquele eu sou que ele fala na Bíblia? Mas enfim, isso pode ser tema para outros vídeos. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a música que você ouve, com esses sertanejos que falam sobre traição. Aí você fica escutando traição a vida inteira. Ai, que os outros traiu, que não sei o que amor é ruim, que é sofrimento. E aí você vai atrair o que pra você? Ou músicas muito tristes, muito densas, que te fazem chorar. Gente, se uma música tá fazendo você chorar de tristeza, essa música não é boa pra você. Então tome cuidado com notícias. Gente, eu não vejo TV. Às vezes eu vejo um filme ou outro, mas eu não vejo TV, porque a TV é tudo a Matrix, né? Ela é feita do nossa mentalidade, né? Do nosso mental. A gente vive numa prisão mental. E uma forma da gente se prender, deles conseguirem prender a gente, é por essas notícias, é por essa mídia que fica passando coisa ruim. Se você é uma egrégora, né? Imagina, um monte de gente assistindo notícia ruim. Vira uma egrégora de muitas pessoas ali emanando medo, emanando tristeza. Porque quando você vê uma notícia muito ruim, alguém matando alguém, você vai ficar feliz? Gente, o sentimento mais importante pra você conseguir atrair mais dinheiro é a alegria, é a gratidão, é a tranquilidade. Essas notícias, elas fazem você ficar nessa frequência de alegria? Não fazem. Então vocês acham que vão conseguir ser mais prósperos, mais felizes assim, vendo notícia ruim todos os dias? Tem gente que assiste, tem gente que é viciada em assistir notícia ruim. Sabe aqueles rios que as pessoas mais assistem? São de tragédia. Porque as pessoas sabem que tragédia prendem a atenção das pessoas. E como que você quer prosperar assim?